de Yahshua Mashiach, a todos os irmãos, que o Eterno os abençoe grandemente. Irmãos, eu entrei em oração e o Eterno me concedeu uma palavra que está em Ishaiah 56, Isaías 56, que diz assim: a vocação dos gentios. Assim diz Yahweh: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Então, irmão, aqui nada mais é que mais uma alerta que o Pai está nos concedendo, que a volta do Mashiach já está aí. Assim diz Yahweh: mantende o juízo e fazei justiça. Mantende o juízo é você andar reto nos caminhos do Eterno. E fazer justiça, fazer aquilo que Yahweh nos ordena fazer, né? E todo mundo sabe o que pertence, o que Ele nos pede todos os dias para que viemos colocar em prática. E minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto. Bem-aventurado o homem que faz isso, que além de ouvir a voz do Eterno, obedece, coloca em prática. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que nisto se firma o filho do homem, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de cometer algum mal. Eita! Que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Por que será que aqui no nosso país, geralmente as pessoas buscam farra, buscam o mundão, sabe? No sábado. Sendo que o Eterno pede pra gente guardar o sábado. E geralmente as festas aqui no nosso país é de sábado, né? Sábado à noite, principalmente. Aí viram a noite do sábado pro domingo. Por que será? Porque é ao contrário da palavra do Eterno, né? Ao invés de guardar, as pessoas transgridem o sábado. Vão pra farra, se prostitui, cai na gandaia, sabe? Coloca o corpo aí nos caminhos contrários à palavra. Mas é assim, irmão. Se a gente não levar a sério, sabe? As coisas que o Eterno deixou pra nós, de nada adiantará. De nada adiantará. Continuando. Não fale o estrangeiro que se houver chegado o Eterno dizendo: o Eterno com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz Yahweh: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então todos aqueles que fazem a vontade do Eterno, quererem a vontade dele, jamais serão lançados fora pelo Eterno. Tem muitos que acham que estão dentro já do reino, mas fazem tudo ao contrário. Faz tudo contra a vontade do Eterno e acha que tem parte, mas não tem parte. Você tem parte com o Eterno
a partir do momento que você ouve, guarda e coloca em prática as vontades, o querer dele, sabe? Não adianta você ouvir, de você entrar na presença e você fazer tudo ao contrário, não adianta. Você tem que ouvir, colocar na tábua do seu coração, praticar. Ouvir, colocar na tábua do seu coração e praticar. Não adianta você ouvir e deixar sair por aqui. Não adianta. Você tem que ouvir, guardar e praticar. Porque assim diz Ial: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Esse guardar o sábado é guardar tudo, tudo perante aquilo que o Eterno nos deixou. Não somente o sábado, mas tudo aquilo, sabe, que Ele deixou como ordenança para que nós viemos seguir. E abraçam a minha aliança, o meu pacto. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O Eterno vai nos dar um nome que é melhor do que filhos e filhas. Vai ser o nome dele, o nome de Alcha na nossa testa. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O nome vai ficar para sempre, nunca vai se apagar. Aos estrangeiros, esse aqui no caso são os gentios, que se chegam ao Criador para o servirem e para amarem o nome de Ial, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o Shabá, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu puro monte e os alegrarei na minha casa de oração. Todos aqueles que, sabe, que obedecem, que praticam a ordenância de Ial, esses vão ter o nome gravado no memorial que nunca vai se apagar. E aos estrangeiros que se chegam ao Criador para o servirem, somos nós no caso, né? Os gentios. Aos estrangeiros que chegam ao Criador para o servirem e para amarem o nome de Ial, o nome de Ial, sendo deste modo servos seus. Então, irmãos, o que está ocorrendo hoje em dia? O povo está conhecendo a verdade, está conhecendo a verdade do nome do Eterno, através, sabe, dessas verdades que está acontecendo. Muitos estão dando ouvidos, colocando em prática e se tornando servos de Ial, como diz aqui na palavra. Aos estrangeiros, aos gentios, que somos nós no caso, que se chegam ao Criador para o servirem. Então todos que conhecem a verdade dos nomes, sabe, a pureza na palavra, eles chegam ao Criador para o servirem de coração, não é nada forçado, é de coração aberto, sincero, e para amarem o nome de Ial. Então todos aqueles que conhecem a verdade do nome, eles amam, eles o adoram, eles se entregam. É uma entrega, sabe, sincera, de coração aberto. E não tem quem tire isso de dentro daqueles que estão firmados nessa verdade. Sendo deste modo servos seus, nós acabamos se tornando servos de Ial. É maravilhoso, é uma sensação boa que não passa. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraço a minha aliança, também os levarei ao meu puro monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar,
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todos os povos, para todos os povos. Então todos aqueles que se achegarem ao Eterno, sabe, com amor, com sinceridade, com pureza no coração, aqueles que abraçaram a verdade dos nomes, sabe, com força em querer viver essa verdade. Ele diz aqui, ó, também e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu puro monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Então tudo aquilo, sabe, que a gente oferece ao Eterno, Ele vai receber, porque é por amor que a gente faz tudo, a obra dele, tudo aquilo que a gente levanta para Ele, qualquer pedido que a gente faça a Ele, Ele tá falando aqui, sabe? Tudo que é oferecido ao Eterno, a nossa vida, porque quem conhece a verdade hoje em dia, não tem mais força em pedir as coisas do mundo, mas sim pedir força espiritual. A gente pede o lado espiritual para o Eterno, para que cada vez mais Ele venha nos revestir do poder dEle, da força, do avivamento espiritual. Porque nesses últimos dias, é isso que a gente vai ter que colocar em prática, a vida espiritual. A nossa experiência vai ter que, vai ter que colocar em prática o dia a dia, a nossa vida espiritual com o Eterno, para afastar, o maligno, os espíritos mal, do nosso meio, para tentar nos tirar do caminho certo, do caminho que o Eterno abriu para a gente passar, para estar se chegando até Ele. Então é isso, a gente tem que pedir pro Eterno avivamento espiritual, visão espiritual, força espiritual, renovo espiritual. É isso que a gente tem que pedir pro Eterno, irmãos e aldins, remanescentes, gentios. É isso que nós somos. Então vamos pedir pro Eterno a cada dia mais essa força espiritual, para que nada nem ninguém venha nos abater, venha nos derrubar, porque nós estamos firmados na rocha, que é Yahushua Mashiach. E quanto mais a gente buscar a face do Eterno, mais Ele vai deixar a gente, através de Yahushua, firmados neles. Então, irmãos, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Olha só isso, irmãos. Se a gente andar com retidão, nos caminhos do Eterno, Ele vai ouvir a nossa oração. Tem todas as nossas orações, Ele vai ouvir. Ele vai, nos dar apoio, nos dar força. Ele vai nos direcionar cada dia mais nos caminhos que temos que seguir. Nós não estamos sozinhos. Pode até parecer, mas nós não estamos sozinhos. O Yahuwah dos exércitos é conosco. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Eterno, Ele não faz acepção de pessoas, não. Todos os povos, todos. Então todos aqueles que se voltarem para Ele serão aceitos. O Eterno não rejeita ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas que rejeitam a presença, a face dEle, felizmente, Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. O que Ele tinha que fazer por nós já foi feito, que foi ter colocado o Filho dEle no madeiro para nos deixar com vida. Assim diz Yahuwah dos exércitos, que congrega os dispersos de Israel. Assim diz Yahuwah dos exércitos, aquele que congrega os dispersos de Israel. O que é dispersos? Aqueles que estão espalhados por aí. Não é isso que está acontecendo, irmãos? Ele não está pegando os que estão espalhados fora do sistema religioso e não está juntando o seu povo?
dentro dos nomes reais, nomes verdadeiros? Então, irmãos, assim diz Yahweh dos exércitos, que congrega os dispersos de Israel, que está congregando o seu povo. Ele está congregando o seu povo. Ele está juntando o seu povo. É o que está acontecendo com a gente, irmãos. Em cada lugar ele está juntando o seu povo. Assim diz Yahweh dos exércitos, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. O que seria isso? Que ele vai trazer mais e mais irmãos para junto daqueles que estão já reunidos no nome dele, buscando a face dele. E é o que está acontecendo, irmãos. A família está crescendo. E o Todo-Poderoso que está fazendo todas essas coisas. E é maravilhoso, irmão, é maravilhoso. Então, irmãos, fica firme, segue firme na presença do Eterno. Busque a face dele a cada vez mais, que o mais ele te mostrará, que o mais ele fará na tua vida, nos teus caminhos. Como diz aqui, irmãos, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha, isso é tremendo demais. Assim diz Yahweh dos exércitos, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, irmão, irmã, considerem, irmão, um povo escolhido do Eterno, porque o que ele diz aqui nesse último versículo é o que está acontecendo, que ele está reunindo o seu povo, aqueles que estão dispersos, espalhados por aí. Ele está juntando, ele está fazendo uma tribo só, é um povo só, é um caminho só. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo do Mashiach. Então não há vários. Por isso ele está juntando o seu povo, aqueles que estão dispersos, ele vai juntar com aqueles que já se acham reunidos. Então é um povo, é um caminho, é uma verdade. Não há vários caminhos, não há várias verdades. Não há, irmãos, não há. Por isso ele confirma aqui, que ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Aqueles que estão longe, que ele tirou do sistema, ele vai trazer para junto de nós, ele vai trazer. E aos poucos ele vai reunindo o seu povo, os seus escolhidos. Olha que maravilha ser incluso nesse meio, irmão. Então continue firme, irmãos. Persevere, lute, ore, vigie, porque não é fácil. Vão tentar nos derrubar, vão tentar tirar a nossa paz, vão tentar tirar a nossa fé, a nossa esperança. Mas, irmãos, maior é aquele que está conosco do que aqueles que tentam nos derrubar. E é isso, irmãos. Ficam todos na paz do Eterno e busque a face dele, para que a cada dia mais vocês venham ficar revestidos na presença dele, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Boa tarde.